Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, graças a Deus estamos aí começando mais um programa Escola da Fé. Um programa que quer levar você um pouco daquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos o Divino Espírito Santo vem colocando no coração da igreja através da tradição da igreja, através do Sagrado Magistério e através da Sagrada Escritura. Certo? Vamos começar rezando. Convido a vocês todos que estão aqui, lotando o nosso auditório aqui em Santa Clara, para a gente pedir ao Divino Espírito Santo uma noite de graça, de luz, de bênção, né? De conhecimento das coisas que estão no coração de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria, aquela que intercede por nós diante de Deus sem cessar, que interceda por nós nesta noite, para que esse programa seja de acordo com a santa vontade de Deus e para a sua maior glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, mãe, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E aquele que é o Pai da Igreja, o Pai de Jesus, São José, interceda por nós. Querido São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês todos que estão aqui no nosso auditório. E depois quero falar o nome da cidade de vocês. E quero começar mostrando esse livro do Padre Anderson Marçal, aqui da Canção Nova. O Padre Anderson é especialista em liturgia, né? Fez seu doutorado em Roma, e ele coloca nesse livro Manifestação da Beleza de Deus. Aqui ele mostra como é que Jesus está presente na liturgia, né? É Cristo quem atua através de todos os sacramentos. E a liturgia se compõe do quê? Dos sacramentos e dos sacramentais. Então, toda vez que é ministrado um sacramento, que é, então, o exercício da liturgia, é o Cristo quem atua. Quando a igreja batiza, é o Cristo quem batiza. Quando a igreja crisma, é o Cristo que batiza pelo Espírito Santo, né? A Eucaristia, a confissão, é o Cristo. Então, tudo isso é a liturgia. Então, o Padre Anderson Marçal coloca aqui: faça uma experiência religiosa através dos atos litúrgicos reveladores da beleza do próprio Deus. Está aí, algo muito importante. Muito bem, deixa eu ver se tem aqui algum aviso importante para colocar, além do livro do Padre. Depois eu quero colocar também sobre a revista da Canção Nova, né? A revista da Canção Nova, você recebe na sua casa, esse mês, 2 boletos. Um boleto é para quem faz a contribuição normal todo mês, mas a Canção Nova está fazendo uma campanha especial esse mês, por causa da dificuldade toda financeira da Canção Nova, por causa da digitalização dos sistemas. A Canção Nova já tem 150 cidades que já estão com a TV digital, passando do sistema analógico para o sistema digital. Isso hoje é obrigado, né, pelo Ministério de Comunicações, e tem um prazo para ser feito. Só que isso custa muito caro. As transmissões são todas feitas de maneira diferente, pelas torres de transmissão e etc. É um custo elevado. Então, além de manter toda a obra Canção Nova, que é um gigante de evangelização, graças a Deus, né? Custa aí algo em torno de 25, 26 milhões de reais por mês. E tudo isso é feito com doações, né? Então, a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, então a propaganda da Canção Nova é essa: pedir, estender a mão para pedir que aquele que se beneficia com a Canção Nova, se enriquece espiritualmente, que faça a sua ajuda também para essa obra, ok? Muito bem, vamos hoje conversar sobre
um pouco sobre a oração. Eu estou fazendo aqui uma série de programas, né, sobre a espiritualidade. Só que a espiritualidade é algo extremamente longo e complexo. Nós sabemos, por exemplo, que há muitas linhas de espiritualidade. Os franciscanos têm a sua, os jesuítas têm a dele, os salesianos têm a dele, os dominicanos têm as deles, né? Os padres, né, redentoristas têm a dele. Então, agora, há algumas coisas que são denominador comum. Por exemplo, a oração, a ascese, né? São coisas que em todas as linhas acontecem. Então, o que eu estou procurando fazer nesses programas é fazer assim uma síntese daquilo que é comum em várias espiritualidades, ok? E trazer para a gente, né, com uma maneira da gente crescer espiritualmente. Hoje a gente vai centrar a nossa conversa um pouco na oração, né? Então eu vou começar aqui nos slides, né? E hoje vamos ganhar um pouco mais de tempo, que hoje não tem horário político, que normalmente pega 10 minutos do programa, hoje não tem, então vamos poder adiantar um pouco mais. Bom, na semana passada eu parei exatamente nesse ponto, eu estava falando das vias de ascese, né? A via purificativa, a via iluminativa e a via unitiva. Normalmente, os místicos, os espirituais, né, da igreja colocam essas três linhas. A parte de purificativa, né, a via purificativa é a ascese. A ascese é a ginástica espiritual, né, para a pessoa chegar à santidade. Depois chega na via iluminativa e a via unitiva com Deus. Isso acontece muito por causa da oração. Então eu colocava semana passada, retomar o finalzinho da aula passada, a via iluminativa, a necessidade da oração, que são luzes da comunicação divina. Pela oração, Deus se manifesta, né? Na oração, Deus se manifesta. Quando a pessoa ora com profundidade, medita com profundidade, pode ser, por exemplo, a Lexio Divina com a Bíblia, ou outra oração, falando, Deus fala. Claro que a pessoa tem que ter uma reta intenção, né? Tem que se purificar, né? Mas quando põe na presença de Deus com reta intenção, com o coração purificado, né? É aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Lucas 11:1, nós encontramos lá: Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou a seus discípulos. E Jesus ensinou o Pai Nosso. Inclusive, eu escrevi para a editora Canção Nova esse livro, né, para entender o Pai Nosso, né? Muitos santos se debruçavam em cima do Pai Nosso durante 1 hora. Por quê? Jesus colocou esses 7 pedidos do Pai Nosso como assim, as coisas mais importantes. O Pai Nosso nasceu no coração de Jesus. Aquela intimidade dele nas noites com o Pai, né? Então ele traz para nós o que é mais importante. Santo Agostinho dizia: o Pai Nosso contém tudo que é importante numa oração. Então o que eu fiz nesse livro aqui foi colocar o que muitos santos, sobretudo santos doutores, ensinaram sobre a oração, né? Eu tenho uma coisa comigo: não escrevo quase nada meu. Graças a Deus, o que eu escrevo é o que eu aprendo com a igreja. Um amigo me disse: os seus livros são diferentes. Digo: por quê? Porque normalmente o escritor ele quer escrever alguma coisa nova, você não, você só quer escrever as coisas antigas. Mas é isso mesmo. A coisa antiga que é boa, que está no coração da igreja, né? Então está aí. Então, um ponto de reflexão, de crescimento extraordinário é meditar o Pai Nosso. E sabe, pergunta para Deus: Jesus, o que o Senhor quis dizer com isso? Pai, santificado seja o vosso nome. O que o Senhor quer dizer com isso? O catecismo da igreja, toda a última parte dele, é centrada no Pai Nosso. E é uma aula que eu vou fazer aqui, não é hoje, mas eu vou terminar esse assunto, esse estudo de espiritualidade, fazendo uma meditação sobre os 7 pontos do Pai Nosso, né? É uma riqueza. Perguntar para Jesus: o que o Senhor quer dizer com isso? E deixa Deus falar no seu coração, né? É a meditação. Um grande padre, amigo meu, muito bom, que inclusive tem vários livros escritos, o padre, ele é Opus Dei, o padre Francisco Fausto, até escreveu esse livro
A Conquista das Virtudes, um padre extraordinário, ele tem 80 e poucos anos, é um padre espanhol, veio para o Brasil já tem mais de 50 anos, é uma preciosidade. Ele mora em São Paulo, ele fala, meditar é que nem você chupar uma bala dura, vai chupando devagarinho, não morde não quebra a bala não, entendeu? Meditar é isso, tem que dar tempo para Deus conversar com a gente, e Deus é rápido, mas nós somos lentos, né? Então, a meditação é um ponto alto da oração. Gálatas 4:4, São Paulo. A oração cristã funda-se na filiação divina. Onde é que está a base da oração cristã? Eu sou filho de Deus. A única religião que entende isso é a fé cristã. Eu sou filho de Deus. Né? E por sermos filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abá, Pai. Gente, que honra poder chamar Deus de Pai, né? Na missa tem uma oração que o padre fala, nós o ousamos chamar de Pai. Sabe, chamar o Todo-Poderoso de Pai é muita coisa, é muita honra para nós, Então, o sentir-se filho de Deus é muito importante. Deus não tira os olhos de nós. A gente se esquece de Deus, mas Deus não esquece de nós. 24 horas Deus está olhando para nós. Está vendo meu comportamento, está me ajudando, está derramando a sua graça. Muitas vezes a gente esquece de Deus, até ofende a Deus, peca, mas Deus não deixa de acompanhar a gente. Porque o bom pai não deixa de acompanhar o filho. Um pai aqui na terra não consegue acompanhar o filho, porque o pai aqui na terra não é onipresente, nem onisciente, mas o Pai do céu tem essas qualidades, então ele acompanha. Então é muito importante a gente de vez em quando parar durante o dia e sentir que Deus está te vendo. Jesus não fala, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, o Pai que ouve, está ali, nós temos que ter, sabe, a espiritualidade exige esse contato com Deus, né? Essa comunhão com Deus, é aí que nasce a espiritualidade, exercitando isso, entendeu? Bom, pode passar. São Paulo, 2 Coríntios 3:5, não somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, a nossa capacidade vem de Deus, e aí começa a gente sentir o fruto da oração. Olha o que São Paulo diz, nós não somos capazes de nada, a nossa capacidade vem de Deus. O Papa Bento XVI, quando foi eleito Papa, ele disse assim, o meu consolo é que Deus sabe aproveitar aqueles que são incapazes. Ele que tinha doutorado nisso, mas aquilo, né? O humilde servo da vinha do Senhor, né? O meu consolo, né, é que o Senhor sabe aproveitar os incapazes. É isso mesmo, né? Deus só usa a gente quando a gente toma consciência que é incapaz. Enquanto você acha que você é capaz de alguma coisa, Deus, então se vira sozinho. Você não é capaz? Então se vira sozinho. É aquilo que São Pedro diz na primeira carta dele lá, né? Acho que é 1 Pedro 5,16. Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde. Então a primeira condição para ter essa comunhão com Deus é sentir-se um miserável. Miserável não no sentido daquele miserável aí, passa fome, não, miserável no sentido de carente. Então, Deus só enche um coração quando esse coração está vazio de nós mesmos, aí Deus enche. Se estiver cheio de nós, Deus não tem espaço para enchê-lo, né? Então, sem mim nada podeis fazer, João 15:5, essa frase é assim, um paradigma, a gente nunca pode esquecer, sem mim, esquece, nada. Você não pode ser bom pai, não pode ser bom professor, não pode ser bom discípulo, não pode ser nada, né? A hora que a gente se render a Deus, se rende a Deus, aí Deus começa a operar na vida da gente, né? É Deus quem opera em nós, operar é realizar, né? É Deus quem opera em nós, o querer e o agir, segundo a sua vontade. Filipenses, veja, dois verbos importantes aqui, querer e agir. Sabe, a gente tem que aprender a mastigar a palavra de Deus.
Não lê a palavra de Deus com pressa, né? É Deus quem opera em mim, primeiro o querer ser santo. É Deus que põe dentro de mim essa vontade. Eu não tenho essa vontade naturalmente. Quando eu começo a sentir essa vontade, é que Deus colocou essa vontade em mim. Eu quero fazer o bem. Eu não quero mais pecar. Essa decisão de fazer a vontade de Deus, é Deus mesmo que já está, é a graça que já está operando em nós. E aí também o agir. Então aí ele ajuda também eu a agir. Ele vai quebrando as cadeias que me impedem de fazer aquilo que ele colocou em mim como o querer, né? Sabe, essa comunhão com Deus que leva a isso. Tudo posso naquele que me dá forças. Veja como é que as coisas se fecham, né? Se é ele que dá em mim o querer, dá em mim o agir, então ele me dá também a força, né? O agir precisa de ter força. Então Deus dá a graça de agir. Só que aí a gente também tem que entender o seguinte: essa conquista nem sempre é 24 horas, né? Às vezes a gente demora para vencer certas coisas. Mas se a gente não desiste, Deus leva a gente lá. Esse livro que eu até mostrei por acaso, mas tem a ver. A conquista das virtudes. O que o Padre Fausto mostra aqui? Exatamente como é que você conquista as virtudes. A humildade, o desprendimento, a pureza, a temperança, né? A bondade, a mansidão, né? A discrição, ser discreto. É uma luta, é como também este outro livro, né? Eu gosto de mostrar esses livros que estão dentro do contexto da espiritualidade. O combate espiritual. Aquele monge que escreveu, né? Lorenzo Scupoli, era diretor espiritual de um santo doutor da igreja de São Francisco de Sales, um gigante. Esse homem foi diretor, esse livro é livro de cabeceira de São Francisco de Sales. E ele ensina o quê? O combate espiritual. Que combate é esse? O combate contra o pecado. A luta para você chegar nas virtudes. Como é que eu combato contra a minha miséria, né? Meu egoísmo, minha autossuficiência, arrogância, prepotência, tal. Sabe? Então, esses gigantes ajudam a gente a ir aprendendo essa caminhada. Bom, passa para nós, por favor. Eu gosto muito de colocar os santos doutores. Quem já me conhece sabe que eu aprendo na escola dos santos doutores. Porque quando um papa chama alguém de doutor da igreja, vejam, são só 36, no universo de mais de 20 mil santos. Todos os santos são maravilhosos. Mas esses que são chamados de doutores é porque eles trouxeram uma contribuição à teologia, à mística e à espiritualidade que a igreja não tinha ainda entendido bem. É como quem que no mundo profano recebe um título de doutor, um doutorado? É quem fez uma tese, né, nova. Fez um trabalho que não tinha sido feito ainda. Na igreja é mais ou menos parecido. Então são 32 homens e 4 mulheres. E é muito interessante, né, que são mulheres que às vezes nunca frequentaram escola nenhuma, né? Santa Catarina de Siena dizem que era analfabeta. Ela ditava as cartas dela para um secretário, um amanuense, escrever. E, no entanto, você tem um Santo Agostinho que era uma potência, né? Uma Santa Teresinha do Menino Jesus que escreveu um livrinho só, História de uma Alma, mas era santa. Inaugurou o quê? A infância espiritual. Teve um cardeal que, quando Santa Teresinha do Menino Jesus foi canonizada, um cardeal disse assim, ela desentulhou o caminho do céu. O caminho do céu estava entulhado, tinha que fazer penitências rigorosíssimas. Ela disse, não, você tem que ser criança espiritual. Você tem que viver no colo do Pai, como uma criança. Ela dizia, como eu não sou capaz de fazer esses jejuns, essas penitências extraordinárias, então eu sou aquela criança nos braços de Deus. Inaugurou um caminho novo, a infância espiritual, que depois tanta gente escreveu. O Papa Leão XIII, quando a canonizou, disse, é uma das maiores santas dos tempos modernos. Por volta aí de 1900, né? E agora João Paulo II deu o título de doutora da igreja para ela.
Então, é isso, né? Então, eu gosto muito desses santos doutores. São João Crisóstomo, né? Que foi patriarca de Constantinopla, doutor da igreja, foi mártir, né? Não existe homem mais poderoso do que aquele que reza. É claro, por quê? Porque o homem que reza tem o poder de Deus, né? Tem alguém que diz que um homem só é grande quando ele está de joelho. Um homem só é alto quando ele está de joelho, né? É bonito isso. Santo Agostinho, depois eu vou passar várias outras fases de Santo Agostinho, né? A gente sabe, aprender na escola dos santos é uma coisa maravilhosa. Eu até escrevi um livro, né? Na Escola dos Santos Doutores, onde eu coloquei 2.000 pensamentos desses santos doutores. Santo Agostinho, ninguém obtém a sua salvação sem a ajuda de Deus, e só consegue esta ajuda quem reza. Ninguém se salva sem a ajuda de Deus, mas só tem a ajuda de Deus se rezar. Quer dizer, então a oração é subjacente a toda a espiritualidade, não pode haver, sabe, gente, e a grande dificuldade do mundo moderno, aí que nós temos que pensar nisso. O mundo moderno é o mundo do ativismo. O celular não dá sossego para você, não é? É o WhatsApp, é isso, é aquilo, e corre para lá. E a hora para rezar? Não tem hora para rezar. A grande tentação hoje é não rezar ou rezar mal. Às vezes para rezar, mas está pensando no negócio, está pensando no sei o quê. Desliga. Sabe? E aí você tem que ter disciplina. O que é disciplina? É você ter um programa. Ponha no teu dia, esse horário aqui é de Deus. Neste horário aqui não tem reunião, não tem celular, não tem nada. E o melhor de tudo é no começo do dia. 6h da manhã. O telefone não toca, o WhatsApp não toca, não chama, né? Então, como dizia um santo lá, vai para a igreja receber a primeira bênção, né? E aí um tempo de oração, quem gosta de ler a liturgia das horas, né? Gente, se a gente não tiver uma disciplina de oração, a gente não reza. E se não reza, não cresce espiritualmente. Então é muito importante. Marcar, essa meia hora aqui é para Deus. Essa aqui, ó, vou trancar no quarto. Vou sumir do mundo, né? Às vezes é difícil no começo você adquirir esse hábito, mas depois que vira um hábito, porque educar é forma hábito. O que você faz com seu filho? Você vai fazendo ele criar hábito. Educar. A gente também é adulto, a gente tem que criar hábitos, né? Às vezes demora um pouco, mas não pode desistir, certo? Então, Santo Afonso de Ligório, outro doutor da igreja, redentorão, um agostiniano, né? Um secular e aqui um redentorista. Todos os santos se santificaram pela oração. Todos os condenados se perderam por não terem rezado. Olha aqui, Santo Afonso coloca isso muito claro. Todos os santos foram de muita oração. Agora, quem não reza, ele fala, se condena. Não é Deus que o condena, se condena. Por quê? Porque não tem força espiritual, então é dominado pelo pecado, é dominado pelo mundo do mal. É a oração que realmente nos sustenta. Então, esse ponto é básico na espiritualidade. Vamos lá. Se Deus manda pedir, é porque Ele nos quer dar. Quem diz é Santo Agostinho. Se Deus manda eu pedir, é porque Ele quer dar. Senão Ele não mandava pedir. Então eu tenho que pedir. Parece uma frase boba, mas há uma lógica atrás dela, né? Por que eu peço acreditando que eu vou receber? Porque Deus, se Ele mandou eu pedir, porque Ele quer dar, não é? Por isso que Jesus diz, pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. É impressionante como Jesus insiste nessa tecla. Há várias parábolas que Jesus conta no Evangelho, sobretudo em São Lucas, né? Lucas 11, Lucas 18, aquela parábola que ele conta dos dois vizinhos, né? Um que foi pedir pão para o outro à meia-noite, que tinha recebido uma visita, e o vizinho já estava dormindo. Não me incomodes, eu estou dormindo, a casa está fechada, tal. O que Jesus diz? Se aquele que está pedindo pão não desistir de pedir, de bater, o que está lá dentro vai atender. Se não for por bem, vai ser por mal. Se não for por amor, vai atender para deixar de ser incomodado. Ora, o que Jesus está querendo mostrar para nós?
faça isso com Deus. Encha a paciência de Deus. Eu li uma história uma vez de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani foi uma jovem que santificou rapidamente, antes dos 18 anos era santa. Ela um dia estava rezando por uma pessoa que não se convertia. Ela que se ajoelhou diante do Santíssimo, estendeu a mão e disse: Jesus, eu quero essa graça. E eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der essa graça, da conversão desse homem. E ficou ali. Ela só saiu dali a hora que Jesus disse para ela: tá bom, Gema, pode ir embora, o homem vai mudar de vida. Quer dizer, essa persistência na oração é realmente algo que é a história de Santo Agostinho. A gente não pode esquecer de Santo Agostinho. 20 anos, ele fala, 20 anos a mãe rezou para a conversão dele. E por que Deus às vezes demora para atender na oração? Deus sabe por quê. A nós não cabe marcar hora para Deus nos atender, a nós cabe rezar, cabe pedir, com 3 condições que a gente coloca: com humildade, com confiança e com perseverança. São as 3 condições para uma boa oração: humildade, confiança e perseverança. Aquela mulher rezou 20 anos. Ela já tinha conseguido a conversão do seu marido, o Patrício, que era pagão, conseguiu fazer o Patrício morrer batizado. Mas tinha o seu Agostinho, que não mudava de vida, e era aquela potência intelectual. Foi o orador do rei de Milão, o imperador de Roma. O imperador mandou buscar Agostinho do norte da África, atravessou o Mediterrâneo e foi para Milão para ser o orador da corte do rei. Era uma potência intelectual, mas era maniqueísta, herético, uma heresia. Essa mulher rezou 20 anos ali, não desistiu. Bom, temos que fazer um intervalo que está na hora, mas depois a gente continua. Espera aí que você vai ver que o intervalo nosso é bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. E eu tenho aqui o nome da cidade de vocês. Vou falar o nome das cidades e vocês levantam a mão que um dos nossos câmeras vai mostrá-los. Lusiânia, em Goiás. Está aí, moçada sentada no chão aqui, porque não tem mais lugar aqui no auditório. Guapimirim, Rio de Janeiro, é isso? Certo. Muriaé, Minas Gerais. Rio de Janeiro, capital. Daí. Brasília, Distrito Federal. Ubajara, Ceará, certo? Se eu disser errado o nome da cidade, vocês me corrigem. Sobral, também no Ceará. Vitória, Espírito Santo. Juiz de Fora, Minas Gerais. Taboão da Serra, São Paulo. Manaus, Amazonas, está lá atrás. Natércia, Minas Gerais, é isso? Minas Gerais? Camboriú, Santa Catarina. A bela Camboriú. Sorocaba, São Paulo. Piracicaba, São Paulo. Atafona, Rio de Janeiro, certo? É isso mesmo? Colatina, Espírito Santo. São Pedro, São Paulo, estado de São Paulo. Itapetininga, São Paulo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Santos Dumont, Minas Gerais. Osasco, São Paulo. Montes Claros, Minas Gerais. Arapongas, Paraná. Moema, Minas Gerais, certo? Cachoeira Paulista, São Paulo. Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Tá aí. Santa Maria da Vitória, Bahia. Canarana, Mato Grosso. Anápolis, Goiás. São Paulo, capital. O Brasil inteiro está representado aqui hoje. Puxa vida, que beleza, né? Mês de férias, graças a Deus, então a Canção Nova recebe muita gente. Venha conhecer a Canção Nova, né? Nós temos um dos santuários mais bonitos da nossa região, o Santuário Pai das Misericórdias. Aqui eu penso existe acho que o maior área coberta de eventos, que é o Centro de Evangelização. Aí no PHI a gente tinha cerca de 100 mil pessoas aí. É algo realmente fantástico. Muito bem, um outro recado importante aqui que eu quero dar é o seguinte: para acompanhar esse programa você pode usar o Facebook, facebook.com/Escola da Fé, ou também você pode usar o cançãonovaplay.com. Só que o cançãonovaplay.com você assiste qualquer programação da Canção Nova, tá? Muito bem.
Depois tem mais coisa, mas eu coloco depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Quero mostrar rapidamente aqui esta coleção de livrinhos que eu estou escrevendo. Por que eu estou fazendo isso? Eu faço um programa aqui na Canção Nova, na quarta-feira à tarde, Pergunte e Responderemos, uma herança de D. Estevão Bittencourt, né? Meu amigo Luiz Cláudio, aí, que foi professor lá na escola do D. Estevão Bittencourt, eu acompanhei D. Estevão pelo menos 30 anos, tem todas as revistas do D. Estevão, da primeira até quase 600 revistas, e inclusive criamos este programa aqui por iniciativa minha, quando D. Estevão faleceu, não com a pretensão de fazer o que Schliemann fazia, que Schliemann era uma potência, sabia tudo de teologia e tal, mas para dar a oportunidade às pessoas de terem resposta para algumas perguntas. Olha, gente, o programa está com 5 anos, sabe quantas perguntas eu já respondi nesses 5 anos? 5.000 perguntas, 1.000 perguntas por ano, a produção levantou isso. Quer dizer, o que mais o nosso povo católico tem é dúvida, é impressionante, e isso é perigoso. Por quê? Porque, sabe, a fé da pessoa fica meio esburacada. Isso facilita as seitas, as falsas doutrinas, falsos profetas ficarem roubando ovelhas da igreja. Então, eu estou escrevendo uma coleção, tem mais aqui, alguns aqui na minha mão. São livretos assim que eu aprendi com D. Estevão Bittencourt, para responder uma pergunta assim direta. Por exemplo, por que venerar as santas relíquias? Por que desde o primeiro século a igreja recomenda as relíquias? Relíquia do primeiro grau, relíquia do segundo grau, etc. Né? Por que venerar as imagens? Não é sentido de venerar. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Né? E aqui eu coloco muita coisa de D. Estevão Bittencourt, porque antes de D. Estevão morrer, eu tenho isso anotado no meu computador, no e-mail que ele mandou. Eu dizia: D. Estevão, posso usar os seus ensinamentos? Professor, use tudo. Use tudo que eu ensinei. Então, aqui tem muita coisa de D. Estevão. Aliás, não é só aqui, nos meus livros também, História da Igreja, tudo. Né? Foi meu diretor espiritual há mais de 30 anos. Como entender o Apocalipse? Aprendi muito com ele. Né? Como entender o Apocalipse. Você sabe o que foi o caso de Jonadab, sabe o que foi o caso de Galilei, sabe o que foram as cruzadas, sabe esse tanto de dúvida que às vezes, quem é Deus? Esse livro eu escrevi Quem é Deus, por quê? Porque foi feita uma pesquisa na internet, no mundo inteiro. Olha que coisa interessante. A internet do mundo inteiro colocou uma pergunta: qual é a pergunta que você mais gostaria de ter a resposta? Olha a pergunta que ganhou: quem é Deus? Falei: então vou escrever um livrinho. O povo acredita em Deus, mas não sabe quem é Deus. É um perigo isso. Por quê, gente? Porque a religião começa com Deus. Se você acredita num Deus errado, a sua religião vai estar toda errada. Claro! Porque a religião o que é? É você e Deus. Se você crê num Deus errado, os desdobramentos vão ser, sabe, você parte de uma premissa falsa, o resto tudo vai ser. Então, quem é Deus? A Santíssima Trindade. O que é isso? Certo? E aí vai. Você sabe que a ideologia de gênero, essa coisa perigosa que existe hoje aí, a importância da oração, enfim, tem mais coisa, Inquisição, né? Eu aprendi com D. Estevão que a gente tem que fazer isso, para pôr isso na mão do povo. E D. Estevão dizia assim para mim: professor, o senhor atinge muito mais gente do que eu, porque o senhor está na televisão. Naquela humildade, ele falava isso para mim. Só que eu digo: é pena, D. Estevão, porque eu não tenho a cabeça que o senhor tem. Porque o homem sabia grego, hebraico, latim, francês, português, sabia tudo. Para vocês terem ideia, o livro, a Carta aos Coríntios, né, da Bíblia de Jerusalém, foi ele que traduziu, do hebraico para o português. Olha a potência desse. Assim. Quem conhece a Bíblia de Jerusalém, né, lá dos dominicanos, sabe a potência que é quem trabalhou ali. Bom, vamos continuar aqui a nossa caminhada. Né? Então, se Deus manda pedir, é porque Ele nos quer dar. Eu estava falando de Santa Mônica, né? Eu sempre gosto do exemplo de Santa Mônica, porque Santa Mônica foi exemplo de perseverança. Né? Quando Santo Agostinho saiu de Tagaste, ali no norte da África, atravessou o Mediterrâneo e foi para Milão, ela foi atrás. Olha o que é uma mãe, né? Ela atravessou o Mediterrâneo e foi para Milão também.
e rezava por Agostinho, rezava. Isso Agostinho conta na obra dele, Confissões, né? É um livro que todo mundo deveria ler, Confissões de Santo Agostinho, é um clássico. Ela foi conversar com o bispo de Milão e disse para o bispo: senhor bispo, não sei mais o que fazer para converter meu filho. Eu entro na igreja 2 vezes por dia e rezo 2 vezes por dia, peço a Jesus que ele seja um bom cristão, em lágrimas, né? Aí o bispo disse para ela assim: minha filha, não é possível que Deus não converta o filho de tantas lágrimas. Não é possível, né? Só que demorou 20 anos. Agora, olha que coisa bonita. Isso é que tem que motivar a gente a nunca desistir. Veja, o que ela pedia para Deus era uma coisa só: que ele seja um bom cristão, que ele deixe de ser maniqueísta, né? Aquela gnose toda, aquele dualismo maniqueísta, e que seja cristão. Ela só pedia isso. Mas Deus esperou. Parece que foi acumulando graça sobre graça. Quando liberou, o homem se tornou cristão, padre, bispo, santo, doutor da igreja, um dos homens que enfrentou as piores heresias do tempo dele. Então, olha o que essa mulher conseguiu pela perseverança dela. Que Deus não só desse ela um filho convertido, mas desse esse gigante que até hoje é referência. Está ali, estamos falando de Santo Agostinho. Ele era o quê? Nasceu em 350, morreu em 430, lá do século IV, V. Faz 1600 anos e esse homem continua vivo na teologia, na filosofia. Porque eu fico pensando, se Mônica desistisse de rezar com 19 anos, não vou rezar mais. Eu acho que nós não teríamos o Agostinho que nós temos. Então não pare nunca. Tem que rezar até morrer. Eu gosto de contar uma outra história. Desculpa, às vezes eu repito essa história, porque a gente fala em tantos lugares que não sabe o que você falou em cada lugar. Não tem problema. É melhor falar para quem não ouviu do que deixar de falar. Há uma beata na igreja chamada Elisabeth Lisieux, uma francesa. Elisabeth Lisieux era casada com um diplomata francês, mas ateu, e ela catolicíssima. Mulher da elite social da França, católica. E o marido, ateu, radical. Ela rezou por ele a vida inteira para ele se converter. E ela morreu sem vê-lo convertido. Parece uma frustração, né? Rezou a vida inteira. Só que depois, ele encontrou um diário dela e começou a ler o diário que ela deixou. Aí ele se converteu. Se converteu a ponto de ir para o sacerdócio, foi ser padre e foi ser monge. Quer dizer, o que ela não conseguiu em vida, ela conseguiu depois de morta. Eu gosto de contar isso porque tem, às vezes, mãe desesperada com um filho que não muda. Não desista de rezar. Para Deus nada é impossível. Agora, por que Deus demora? Deus está testando a nossa fé. Sabe? Quando você pede e pede e pede de novo e não para de pedir, Deus fala: esse cara aí acredita em mim. Porque se não acreditasse, ele desistia. Então quem pede uma vez, 2 vezes, desiste, é porque não, ele não tem aquela fé robusta de acreditar que Deus pode fazer o que, entendeu? Se não fizer agora desse jeito, é porque ele vai ter uma outra coisa melhor. Ok, vamos em frente. Deus quer a nossa cooperação, sabe o que precisamos, né? Cooperamos com o seu plano de salvação. Deus quer a nossa ajuda. Por isso que ele nos coloca nessa luta toda, né? São Paulo fala bem claro, né? Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, não só na oração, não só no trabalho, mas até no sofrimento. Deus quis dar, Santa Teresa diz assim, Santa Teresa d'Ávila, Deus quis dar a honra de nós ajudá-lo, ou ajudarmos a salvar o mundo. Deus podia salvar o mundo sozinho, mas não, Ele valoriza a gente, quando a gente põe a gente para trabalhar para Ele. Albert Einstein dizia assim, Dr. Einstein, não tem nada mais nobre que você possa fazer por uma pessoa do que dar a ela uma boa missão. Quando você dá uma missão importante para uma pessoa, você está valorizando a pessoa, você está confiando na pessoa.
Então Deus confia em nós, por isso que Ele pede a nossa cooperação. Interessante isso, né? Vamos lá. Eu gosto de contar a história, né? Uma história verdadeira, né? Teve um cardeal da Tchecoslováquia, na época do comunismo ferrenho, ele foi preso 20 anos pelos comunistas. O comunismo arrasou a igreja em todos aqueles países da cortina de ferro, né? Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Bulgária, Alemanha Oriental. Foi um massacre comunista, né? Que precisou o Papa João Paulo II, pela Virgem de Fátima, derrubar aquele muro da vergonha, aquele muro de Berlim. Mas houve na Tchecoslováquia um cardeal chamado František Tomášek, que ficou 20 anos preso nos cárceres comunistas. Quando ele foi solto, é Dom Estevam que conta essa história, lá na revista dele, Pergunte e Responderemos, está num livro italiano, Il Sabato, me lembro direitinho a referência do Dom Estevam, ele que conta essa história, que quando esse cardeal foi solto, depois de 20 anos de cadeia, um jornalista perguntou para ele: cardeal, como é que você se sentiu 20 anos? O senhor é um príncipe da igreja, não, um assessor do Papa, o cardeal é um assessor do Papa, né? 20 anos preso, sem poder fazer nada pela igreja. Ele disse: meu filho, quem trabalha pela igreja faz muito, quem reza pela igreja faz mais ainda, e quem sofre pela igreja faz tudo. É o que eu pude fazer. Não pude trabalhar, mas eu pude rezar e eu pude sofrer pela igreja. Se precisar, eu volto para a igreja, eu volto para a cadeia. Pela minha igreja, se for preciso, eu volto para a cadeia. É brincadeira, né? Isso é fé. Está aí. Romanos 8, 26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis, né? A renovação carismática aplica isso ao dom de língua, mas é muito mais. Toda oração, a igreja ensina, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que em mim diz: Abba, Pai, que me faz sentir filho de Deus, e é o Espírito Santo que nos inspira. Por isso é muito importante invocar o Espírito Santo, né? Muito importante. Eu gosto muito daquela introdução da oração, do ofício das horas, né? A liturgia diária, né? Em que a gente abre, né? Já pedindo a Deus: Senhor, né? Purificai meu coração, né? Purifique meu coração de todos os desejos maus, negativos e tal, inflame a minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esse ofício. Então, a gente não pode começar a oração assim de sopetão, não, os místicos ensinam assim: você vai começar a rezar, então, primeira coisa, se põe na presença de Deus. Deus está aqui. E não só Deus está aqui, mas Deus está dentro de mim. Por quê? Porque é dogma de fé, que quem não está em pecado mortal é templo da Santíssima Trindade. Mas se a gente não toma consciência disso, a gente não sintoniza com Deus. Sabe, essa palavra sintoniza é importante. Você tem um rádio, tudo que é frequência aí está programando, né, as coisas das rádios. Qual é a rádio que você pega? A rádio que você sintonizou. Ali no dial, né? no botãozinho do rádio, quando você joga no 94.6, você pega uma emissora. Você sintonizou nela. Então, a oração tem que sintonizar em Deus. Sentir Deus. Estou com Deus. Aí começa a oração, né? E é o Espírito Santo quem faz esse gemido dentro do cristão, né? A igreja tem a missão de louvar, adorar e glorificar a Deus. Essas frases aqui não são minhas não, viu gente? Essas coisas todas, é o que eu digo, eu sou simplesmente um transmissor das coisas da igreja, nada mais. A igreja tem a missão, louvar, adorar e glorificar a Deus. João Paulo II dizia que a igreja existe para nos levar à santidade. Nos levar à santidade, né? Por isso que a igreja, pela liturgia, louva, adora, glorifica a Deus todo dia. E aqui eu até coloquei um dado interessante, né? Esse dado aqui é muito bonito. 5 missas são celebradas por segundo no mundo.
Ou seja, 5 vezes por segundo. Segundo é o tempo de você dizer assim, 1.000, passou 1 segundo. 5 missas são oferecidas a Deus. E eu coloco a conta que eu fiz ali, ó. Qual é a conta? Né? O matemático tem mania de 2 coisas, fazer conta e fazer gráfico, né? O matemático é o maior pornográfico que existe, porque tudo ele quer pornográfico. Senão, ele não fica satisfeito, né? Tem que fazer um gráfico. Se não fizer um gráfico, a pessoa não entende. É pornográfico. A igreja tem mais ou menos 410 mil sacerdotes. Se cada sacerdote celebrar uma missa por dia, que é o que a igreja pede, tem padre que celebra 2, 3. Quer dizer, isso aqui, no fundo, é muito mais de 410 mil, eu acho. Vamos dividir pelo número de segundos que tem um dia. É só você dividir 410 mil por 24, depois por 60, depois por 60. Por quê? Porque um dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos e o minuto tem 60 segundos. Então, se você dividir 410 mil por 24, depois dividir por 60, depois dividir por 60 de novo, você vai encontrar 4,74. Arredondando para 5, não é porque não existe missa pela metade, né? Então, a gente tem uma média de 5 missas. Gente, isso é fundamental. Tem um santo que disse assim, Deus só não acabou com o mundo ainda. Deus só não fez com esse mundo ainda o que fez com Sodoma e Gomorra, porque falta de pecado não é, né? Porque 5 vezes por segundo o sangue do seu filho é oferecido ao Pai. Então aplaca a justiça de Deus, né? Segura o braço da justiça, não deixa o braço da justiça. Por isso São Francisco de Sales diz que a missa é o sol da igreja, é a luz, entendeu? Graças a Deus, né? Então que nenhum padre, por favor, deixe de celebrar pelo menos uma missa por dia, né? Porque o padre foi feito para 3 coisas, o padre foi ordenado para 3 coisas: celebrar os sacramentos, né? Especialmente a Eucaristia, a confissão, pregar o Evangelho e governar a igreja. O padre foi feito para isso, né? Não é à toa que um curadário ficava 10 horas no confessionário, às vezes São Felipe Neri ficava às vezes de 6 da manhã até meio-dia no confessionário, porque é ali que ele salva, é ali que ele arranca a ovelha, né, da mão do lobo e traz para o reino de Deus, né? Muito bem. Jeremias 2,13, não, volta um pouquinho. Jeremias 2,13, o mundo sem Deus busca salvação em cisternas furadas, que não podem conter águas. Ou seja, vai buscar água, uma cisterna que está rachada, que não tem mais água, então não bebe nada, morre de sede, né? São as falsas religiões, os falsos profetas, os falsos doutrinas, né? Gente, como dói no coração você vê um católico deixar a igreja católica. Como dói, gente. Dói. Não é? Eu gosto de contar aquela história daquele grande historiador alemão, que era protestante, Ludwig von Pastor. O Ludwig quer dizer Luís, né? Em português, que em latim é Ludovicus. O Ludwig, alemão, grande historiador, protestante alemão, escreveu a vida dos papas, 40 volumes. É isso aqui. Eu vi lá no Instituto Santa Teresa em Lorena, só tem em espanhol, não tem em português. 40 volumes. O Ludwig, quando terminou de escrever, ele se converteu ao catolicismo. Ele era protestante. E ele disse, eu vou me tornar católico. Porque a igreja católica é a igreja verdadeira. Por quê? Porque se os padres, os bispos e os leigos não acabaram com ela, ela é divina. Então, e foi para a igreja católica. E é verdade. Quando você estuda história da igreja, está aí o Luiz aí, que é professor de história da igreja, né? Você fica horrorizado de ver os pecados que nós cometemos na igreja. No século X, 5 papas foram assassinados por gente da igreja. Por quê? Porque o imperador queria fazer o papa, as famílias nobres queriam fazer o papa, os Médicis, os Spoletos, não sei o quê, né? Os Borromeus queriam fazer o papa, então elegiam um papa, eles matavam o papa, elegiam outro papa. E essa igreja não acabou. O século X, que os historiadores chamam de século de chumbo, né? A igreja não acabou.
Porque de repente surgiu um santo, levantava a igreja. Um São Domingos de Gusmão, um São Francisco de Assis, um Santo Inácio de Loyola, levantava a igreja. A força da igreja são os santos, a força da igreja é a santidade. Por isso que o Daniel Hope dizia, a santidade salvou a igreja e a igreja salvou o Ocidente. Quando Roma desabou na mão dos bárbaros, né? A única instituição que ficou de pé foi a igreja católica, a única, porque o resto os bárbaros destruíram, né? Mas a igreja, em 6 séculos, transformou aquela massa bárbara, aquele mosaico de povos bárbaros, né, na cristandade dos anos 1000, 1100, onde surgiram as universidades, as catedrais, etc. Então ele diz, a santidade salvou a igreja, e a igreja salvou o mundo. E hoje tem que ser de novo. Então dói no coração a gente ver um católico deixar a igreja católica. Por quê? Porque ele não conhece o tesouro que está dentro da igreja católica. Qual é a religião que tem a Eucaristia? Meu Deus, um Deus que se faz pão para vir no meu coração. Que coisa! Uma religião que tem a confissão, que eu saio dali limpo dos meus pecados, que tem a Virgem Maria, né? Que tem todas essas coisas. Aí troca por uma religião que não tem sacramentos, que não tem papa, que não tem, sabe? Então, isso tem que ser para nós o motivo da gente ser um evangelizador, porque isso é o que mais dói no coração de Jesus. O que mais dói no coração de Jesus é ele perder uma ovelha. Jesus não falou que ele deixa 99 ovelhas no aprisco, que vai buscar uma que está perdida? Ele conta várias parábolas para explicar isso. Quer dizer, a dor do coração de Jesus, ele ter morrido por nós, ter ficado na Eucaristia por nós, e as pessoas o abandonam. Agora, por quê? Por quê? O profeta Oséias responde, Oséias 6:4, o meu povo perece por falta de doutrina. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhece? Por isso que a gente faz todas essas coisas, que o Canção Nova faz tudo isso, porque a ignorância mata. Mata. Entendeu? Pessoa, você não tem conhecimento, não tem a base, está numa necessidade, está passando fome, está desempregado, o outro vai lá, oferece um dinheiro, um emprego, tal, não sei o quê, e leva você para a religião dela, você vai feito cego. Isso chama-se proselitismo. Prosélito é o novo numa religião, né? Então a pessoa, ao invés de levar pela convicção, leva pela conveniência. É uma chantagem. Eu aproveito dele que está passando fome e trago ele para a minha religião, por causa do dinheiro que eu dou para ele. Não é porque a minha religião é a religião verdadeira, é porque ele está passando fome e precisa matar a fome dele. Gente, eu tenho visto coisas na televisão de arrepiar, né? Bom, mas vamos em frente. São essas cisternas furadas que não pode conter água, né, do profeta. Alguns ensinamentos de Santo Agostinho sobre a oração que eu falei que eu ia colocar aqui, né? Esses gigantes fazem a gente muito pensar. Sabe por que essas frases deles são importantes? Porque esses homens escreveram essas coisas depois que eles viveram isso. Esses santos, eles amadureceram essa fé no calor, no sol, da penitência, da oração, do jejum, da caridade, da coisa que eles, sabe, viveram, aí depois escreveram. Não é como um poeta que escreve assim só para encantar os corações, não, eles viveram. Por isso que é algo muito substancial. Bom, mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta bem rapidamente, espera aí. Muito bem, mais um recadinho aqui antes da gente voltar à nossa reflexão. Duas coisas. Então, primeiro, de 25 a 27 de agosto, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, vai ser realizado, pela primeira vez, aqui na Canção Nova, um cenáculo. O cenáculo é muito conhecido no Brasil, né? Reza-se o texto, com pregações, com adoração, né? O tema será Sereis batizados no Espírito Santo, ok? E vai estar aqui o padre Alberto Luiz Gambarini, muito conhecido pela televisão. Vai estar também o padre Adriano Zandoná, daqui da Canção Nova, o Robson Luiz, e vai ter o show também com o grupo Adoração e Vida. Então, repetindo, 25 a 27 de agosto.
vai preparando aí a sua caravana, o seu grupo, reservando aí pousada, hotéis, etc., que vai ser um evento muito rico. As informações pelo site eventos.cançãonova.com ou pelo telefone que vocês já conhecem bem, o 1231 86 2600, tá? Muito bem. Algumas pessoas pediram para eu dar um recado aqui. Primeiro, tem 3 cidades que eu não falei o nome: Itajaí, Penha e Pissanas. É isso? Hã? Pissarras? Isso, é Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Montalvane, certo? É isso mesmo? Um abraço aqui do senhor José Otílio. Tá aí, ó. Não dá para mandar um abraço de todos vocês, mas pelo menos alguns a gente, né, consegue aí. E eu quero dizer que tem alguém aqui muito especial hoje, que é um assessor do Dom Henrique, bispo de Palmares. O Dom Henrique é um bispo muito bom, já o entrevistei aqui. O Guto Azevedo está aí, que é o fundador da comunidade Quem Como Deus. O Guto, bem-vindo, mande um abraço a Dom Henrique, deixe um convite para o Dom Henrique ver o nosso programa aqui mais uma vez, né? Eu sei que é longe, Palmares, lá no Pernambuco, né? Mas fica aí esse convite para o Dom Henrique. Muito bem. Mais uma coisinha só antes de eu voltar. Um livro que ajuda muito a nossa caminhada espiritual é esse aqui: A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Esse livro foi escrito por um padre chamado Joseph Tissot, mas na verdade é todo o conteúdo de São Francisco de Sales. Esse livro tem mais de 500 anos. Tá? É uma preciosidade para ajudar a gente não se desesperar com a gente mesmo. Parece que tem hora que a gente fica com raiva da gente mesmo, não é isso? Por que eu sou assim, né? Esse livro aqui acalma a gente. Não fique bravo com você, tenha paciência com você, com a sua preguiça, com a sua maledicência, com o seu respeito humano. Trabalha isso aí direitinho. Deus é especialista em transformar o mal no bem. Muito bom, ok? Aqui está, Fernanda me trouxe aqui. Temos um diácono aqui, Alexandre Pavan, da paróquia de Nossa Senhora da Penha, que no final vai dar a bênção para nós. Diocese de Blumenau, Santa Catarina, ok? Mandaram um abraço para a Eleonora de Peruíbe, São Paulo. Ela me deixou um bilhetinho aqui, agora recuperei, está aí. Muito bem. Gente, vamos voltar aqui à nossa reflexão. Então, ensinamento de Santo Agostinho. Veja que coisa bonita, gente. Sobre oração. Vive-se como se reza, reza como se vive. Olha que interessante. Você vive como você reza. Se você reza, você tem paz, você tem comunhão com Deus, você adquire paciência, adquire compreensão, diálogo, né? E também você reza como você vive. Se você vive assim, quer dizer, uma coisa realimenta a outra, né? Esses homens entendiam de oração, né? É mais importante falar com Deus do que falar de Deus. Olha aí, quem prega, primeiro reze pelas pessoas que vão te ouvir. Primeiro é preciso falar com Deus, depois falar de Deus. Senhor, o que eu tenho que falar para as pessoas? Toca o coração das pessoas, Jesus. Depois você vai falar de Deus, mas primeiro você fala com Deus. Sabe, gente, senão a gente perde tempo. É aquilo que Jesus aconteceu com ele, né? Os discípulos pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Quando chegou de manhãzinha, Jesus apareceu lá na praia: lança a rede, vai um pouco mais para o fundo aí, duc in altum, né? Em latim, né? Lança-te ao largo. Lançaram a rede, pegaram 153 peixes grandes, diz o Evangelho. Quer dizer, quando eles agiram sozinhos, não pegaram nada. Quando Jesus mandou, a barca encheu de peixe, né? A gente perde muito tempo querendo fazer as coisas sozinho. Não, tem que fazer com Deus, né? Se não fizer com Deus, não acontece. A pior coisa que existe na igreja, gente, é o chamado ativismo espiritual. A pessoa acha que vai fazer, e constrói, corre. Depois, quantas conversões houve? Quantas almas foram salvas? Não.
Não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Vocês entendem? A gente tem que entender isso. Eu não tenho poder de tocar ninguém, de mudar ninguém. Ou eu prego com a força de Deus, ou não acontece nada. Agora, para eu pregar com a força de Deus, eu tenho que conversar com Deus. Existe um livro maravilhoso, de um monge que já morreu, né, chamado Jean-Baptiste Chotard, em francês. É trapista, né? A alma de todo o apostolado. Fantástico esse livro tem mais de 200 anos. Jean-Baptiste Chotard, ele fala exatamente isso. Para você levar Jesus para alguém, primeiro você tem que conversar com Jesus na Eucaristia, no sacrário. A hora que ele te alimentar, você vai levar esse alimento para os outros, porque você não tem nada para levar para os outros. Nós somos um poço de miséria, mas quando... né? Por isso que quem mudou o mundo foram os santos. Por que os santos foram que mudaram o mundo? Existe aquele livro, né? René Philip Miller, um alemão que escreveu aquele livro, Os Santos que Mudaram o Mundo. Ele escreveu a vida de 5 santos. Santo Antão do Deserto, lá do ano 300 mais ou menos, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola e São Francisco de Assis. Nenhum desses santos usaram microfone, nem internet, nem telefone, nem rádio, nem CD, nem DVD, nem nada. E esses homens mudaram o mundo, transformaram a face da terra. Por quê? Porque eram santos. E por que eram santos? Porque tinham comunhão com Deus. Não adianta a gente correr, fica desesperado. João Paulo II dizia assim: a santidade é a força mais poderosa da evangelização. A santidade é a força mais poderosa para levar Cristo ao coração dos homens. O santo arrasa, sem fazer barulho, sem nada. É uma Santa Teresinha, um São João Maria Vianney escondido lá em Ars, 40 anos. Uma cidadinha que quando ele foi para lá tinha 300 pessoas. Este homem hoje é o pároco, é o patrono dos párocos. Nem servia para ser padre. Então, assim, limitado que ele era. Mas a graça de Deus faz acontecer. Terceira dica de Santo Agostinho: sem a oração não se pode conservar a vida da alma. Assim como o corpo não pode ser conservado sem o alimento, sem o ar, o oxigênio, a alma também não pode ser conservada sem oração. Assim como o corpo morre sem ar e sem comida e sem bebida, a alma morre sem oração. Adão caiu, olha o que Santo Agostinho diz, parece uma ousadia dele. Adão caiu porque não se recomendou a Deus na hora da tentação. A hora que Eva ofereceu a maçã para ele. Não tem maçã em lugar nenhum, né? A Bíblia não sei nem que tirar a maçã, né? Eu acho que é influência europeia, né? No Gênesis só tem fruta, não fala em maçã, né? Eu acho que é influência europeia. Se fosse aqui no Brasil ia ser banana, né? Mas como o cristianismo cresceu na Europa, acho que ali tem muita maçã, ficou a maçã, né? Não tem maçã na Bíblia. Mas quando Eva ofereceu a fruta para Adão, Santo Agostinho, se Adão tivesse rezado, ele dizia: sai para lá, Satanás. Não vou comer não vou desobedecer a Deus, não. Mas não rezou, nós pagamos o preço, né? Pode passar. Olha, se essa frase não fosse de Santo Agostinho, eu não teria coragem de colocá-la aqui. É uma ousadia, né? Interpretar que Adão caiu porque não rezou. Um santo doutor, né? Pela oração, afugentamos todos os males. Deus não nos admoestaria a pedir se não nos quisesse ouvir. Aquilo que eu falei, se Deus manda pedir é porque Ele quer dar, né? É de Santo Agostinho essa reflexão. Pede, porque se Deus está mandando você pedir receberei, é porque Ele quer dar. 7. Se queres que Deus te ouça, ouve-o tu primeiro. Você quer que Deus te ouça? Primeiro ouça a Deus, depois Ele vai te ouvir. Nenhum homem é verdadeiro se Deus não fala nele. Olha aí.
Nenhum homem é verdadeiro se Deus não fala nele. Certo? E quando Deus fala no homem? Quando o homem está pleno de Deus. Estão vendo, gente? A espiritualidade, no fundo é isso, é se encher de Deus. E a gente vai enchendo o coração devagarinho. O que a ascese vai fazendo? Vai tirando os entulhos que estão dentro do nosso coração e vai enchendo, né, de Deus. Porque se você tem um vaso, o vaso está cheio de pedra, você não consegue colocar mais nada dentro. Mas se você for tirando as pedras, aí depois você consegue colocar o que você quer. A nossa alma também. A alma está entulhada de coisas que não são de Deus. Então, a espiritualidade, a acesso é ir tirando, com calma. Como aquele livro ali do Tissot, José Tissot mostra. Vamos com calma, tirando essas pedras, uma de cada vez. E cada pedra que eu tiro, Deus me enche um pouco mais da presença dele. Sabe? Santo Agostinho tem uma frase que diz assim, eu acho que não está aqui. Só diz assim, a intensidade com que a pessoa atinge a santidade é a intensidade com que ela se enche de Deus. Deus é infinito, mas eu não sou infinito. Então, a hora que Deus encheu o que é possível em mim, Ele age em mim. Esse é o esforço que a gente tem que ter. Sabe, gente, concluindo, a gente não tem que correr, não. A gente tem que buscar a santidade. Uma coisa que é nítido, quem conhece a história da igreja sabe, Deus só usa aqueles que buscam a santidade. Quem não busca a santidade, Deus não usa. Você pode ver na história da igreja, do primeiro ao século XX, quem é que Deus usou? Aqueles que buscaram a santidade. Então eu digo para as pessoas, não corra desesperado, não. Busca Deus. Agora tem uma coisa, a hora que Deus percebe que você busca a santidade, Deus não te dá mais sossego. Aí, por que um padre Jonas fez uma canção nova? Eu conheci esse homem, um simples padre salesiano, que dava aula na faculdade de filosofia ali em Lorena. Esse homem fez uma canção nova. Mas eu sou testemunha que esse homem buscou a santidade a vida inteira. Eu conheço ele há 43 anos. Por que com São Francisco fez o que fez? Por que com Santo Inácio de Loyola fez o que fez? Por que com São Felipe Neri fez o que fez? E etc, 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 etc. Por quê? Não corriam, não. Quando eles corriam, Deus punha eles para correr. Mas eles corriam com a graça de Deus. Aquilo que Santa Teresa dizia, Teresa e 50 pesetas não consegue fazer nada. A peseta era a moeda espanhola, né? Mas Teresa, 50 pesetas e Deus, opa, faz tudo. As mesmas 50 pesetas. 9, para orar bem, temos que sentir-nos como os mendigos de Deus. Olha que essa expressão mendigos é de Santo Agostinho. Mendigo não quer dizer assim que você vai se desprezar, não, mendigo assim, eu tenho talentos, mas esses talentos que eu tenho é porque Deus me deu, não é meu, não fui eu que gerei esses talentos em mim, se eu tenho, é a misericórdia de Deus que me deu, então não é meu, se não é meu, eu não posso me sentir rico, eu tenho que saber que eu sou mendigo, aí Deus age, vamos lá. Jesus também orava, essa é outra coisa importante. Olha, gente, vejam, por que Jesus orava tanto? Ele era Deus. Para que Deus precisa orar? Se a gente ora para Deus, porque também ele era homem, e ele estava cumprindo uma missão humana, é uma coisa que nós temos que entender. Jesus veio realizar a nossa redenção como homem. Ele enfrentou o demônio no deserto como homem. Por quê? Porque quem pecou na origem da humanidade foi um homem, Adão. Então ele veio refazer o estrago de Adão, então por isso que ele teve que se encarnar como homem, então ele agiu como homem. Teve fome, teve sede, sentiu dor, passou pela tentação, e para enfrentar a tentação ele orou muito, jejuou. Né? Porque ele não usou a divindade para enfrentar o demônio. Não. Ele usou a humanidade. O demônio falou para ele, se não é Deus, transforma pedras em pães. Ele disse, não,
Não transforma. Não vou usar meu poder divino. Ah, se não é Deus, te joga no alto do pináculo do templo. Está escrito lá no Salmo 90, os anjos te sustentarão nas tuas mãos, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Não vou usar meu poder divino. Eu vou te derrubar como homem, porque você derrubou um homem que foi Adão. Por isso que a igreja chama Jesus de um novo Adão. E aí Jesus ora. Olha aqui, eu devo estar na casa do meu pai com 12 aninhos de idade, ele já queria estar na casa do pai rezando, e até esqueceu dos pais, os pais já estavam voltando para Nazaré, e ele ficou tão fascinado, ele era pelo templo, porque era a casa do meu pai. Ele falou para Maria, vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? É aqui que vocês tinham, porque vocês me procuraram 3 dias por aí, tinha que vir direto aqui. Mas quem que vai imaginar uma criança de 12 anos dizer um negócio desse? Naqueles dias, Jesus foi para o monte a fim de rezar e passou a noite a orar a Deus. Lucas 6, à noite, trabalhava de dia e rezava de noite. Sabe, os santos faziam isso. Eu acabei de ler a vida de São Felipe Neri, que eu quero escrever um livro alguns livros de vida de alguns santos, porque os santos abalaram mesmo. São Felipe Neri, meu Deus do céu, o homem não dormia mais que 3 horas por dia. O resto era passar a noite rezando. Claro, são graças especiais, sabe, gente? Não é para todo mundo isso. Tem certas pessoas que Deus concede realmente uma graça especial. Deus sabe por quê. Mas eles copiavam Jesus, né? De manhã muito cedo levantou-se Jesus e saiu, retirou-se para um lugar solitário e ali se pôs em oração. Marcos 1. Jesus orava. Então, nós não precisamos dizer mais nada da necessidade, né? Por exemplo, Santo Afonso de Ligório era um homem que estudava muito. Ele era advogado, né? Se decepcionou com o direito, porque ele defendeu um réu. Depois ele percebeu que o réu era culpado e ele estava defendendo um réu que não merecia ser defendido. Ele ficou tão decepcionado que ele largou o direito, foi ser padre, depois bispo, santo doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, né? Fundador dos padres redentoristas, né? Ele disse assim, falando da oração, né? Ele fala assim, estude muito. Porque ele escreveu mais de 100 livros, viveu 90 e tantos anos. Ele dizia, estude muito a filosofia, a teologia, mas reze mais ainda. Que o perigo, sabe qual é o perigo da teologia? É a pessoa só estudar e não rezar, vira racionalista. Tem muito teólogo racionalista, não acredita no demônio, não acredita em milagre. Você sabe o que é isso? Teólogo moderno. Mais moderno que teólogo. Reza, estuda muito, mas não reza. Então a cabeça fica racionalista. Não acredita mais no transcendente. Ele acha, entendeu? Sabe, gente, eu estou dizendo isso porque eu leio certos livros e já tive aula com professores assim, que eu tive que largar a aula dele, porque senão eu ia virar ateu. E doutor, às vezes, em teologia. Não pense que é porque é doutor em teologia que os grandes heréis da igreja, muitas vezes, eram doutores em teologia. Quem foram os grandes heréis da igreja? Ário, era um padre famosíssimo, começou a negar que Jesus era Deus. Macedônio, patriarca de Constantinopla, bispo famosíssimo, começou a negar que o Espírito Santo era Deus, o macedonismo, né? Depois, Eutiques começou a negar o monofisismo. Depois, os grandes heréis da igreja foram homens. Lutero era doutor em teologia. Não basta estudar. Tem que estudar. Mas você tem que rezar também. E quanto mais você estuda, mais você tem que rezar. A balança tem que equilibrar. Entendeu? Porque senão, João Paulo II, quando ele escreveu a encíclica dele, Fides et Ratio, fé e razão, ele fala, a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano levanta voo para contemplar a verdade. Fé e razão. Razão é o estudo. O Papa disse, quem só estuda, cai no racionalismo. Quem só fica no fideísmo também, não estuda nada, ele pode cair
no fanatismo. É aquela religião cega também, que não tem a orientação da teologia. Então, a teologia ela é maravilhosa. A teologia nos ajuda e ajuda muito, mas ela não basta sozinha. Tem que haver a razão e tem que haver a fé. Ou seja, tem que haver o estudo, tem que haver a oração. Esse é outro ponto básico, né, da teologia. Pode passar? A oração de Jesus antes dos momentos decisivos. Interessante como é que Jesus sempre rezava nos momentos decisivos. Veja, antes de o Pai dar testemunho dele por ocasião do batismo e da transfiguração, Jesus reza. Antes do batismo dele, ele reza. Antes da transfiguração, ele reza. Né? Quando ele está sozinho, ele reza. Depois, Jesus muitas vezes se retira na solidão, na montanha, e reza. Né? Quando ele vai ressuscitar Lázaro, né? Pai, eu te dou graças, Pai. Né? E aí, pá, ressuscita Lázaro. E sempre ele, né? Te dou graças porque escondeste dos sábios, né? As suas belezas, revelaste aos pequenos. A gente vê Jesus sempre rezando. Né? Vamos? Pode passar? E aí, outras coisas que eu relaciono, né? Por exemplo, antes de realizar por sua paixão o plano de amor do Pai, ele reza no Horto das Oliveiras: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Né? Antes dos momentos decisivos que darão início à missão dos apóstolos, antes de escolher os apóstolos, antes de escolher os 12, ele passou a noite em oração. Né? E assim por diante. Bom, o nosso tempo terminou. Eu quero chamar aqui o diácono Alexandre, né? Para encerrar o nosso... está aqui já do meu lado. Prazer, diácono. De onde és? Prazer é meu, Diocese de Blumenau. Isso, olha para aquela... Paróquia Nossa Senhora da Penha, Diocese de Blumenau, Dom Rafael, nosso bispo. Dom Rafael. Dom Rafael. Beleza. Quero dizer ao senhor, professor Felipe, que todas as quinta-feiras eu estou ali. Quando o senhor diz, se tiver um diácono, um padre, um bispo, que nos dê essa bênção, eu estou lá por todos vocês. Muito obrigado. Essa é a nossa igreja, essa é a nossa alegria, essa é a nossa canção nova. Muito obrigado. Então, o senhor vai dar a bênção aqui para nós também. Pode colocar aí uma pequena oração, né, antes da bênção. E vocês coloquem a intenção. Mesmo você de casa, a bênção, como é um sacramental, pode ser recebida à distância, diferente do sacramento que não pode. Né? Então, ponha a sua intenção. Deus sempre gosta, sabe, de nos abençoar, nos curar, depois que a gente ouviu a palavra dele. Ele dizia para os apóstolos: prega o evangelho e cure os doentes. Então agora é hora de curar os doentes. Pela bênção. Com certeza. E Jesus não nos negou esse dom de sermos por todos os enfermos, por todos aqueles necessitados, inclusive a cura da fé, a cura da alma. Então nós pedimos que nesse momento, pela intercessão da nossa querida e amada Mãe de Aparecida, o Senhor nos abençoe, aqui e na sua casa, em todo o nosso mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado, diácono. A sua bênção para todos nós. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sejam bem-vindos, vão com Deus. Obrigado. cançãonovaplay.com. Assine já!